Bom, meus amigos, estamos de volta para o nosso quinto bloco. Vamos continuar o exame das características dos direitos fundamentais e dos direitos humanos. E vamos tratar agora da proibição de retrocesso social. Conforme o professor Canotilho, esta característica, a proibição de retrocesso, também pode ser conhecida como princípio do não retrocesso social, ou princípio da proibição de contra-revolução social, ou princípio da proibição de evolução reacionária, ou ainda como efeito cliquet. Em suma, significa que não é possível retroceder em termos das conquistas relativas aos direitos humanos e aos direitos fundamentais. E eu colho um trecho da obra do professor Canotilho, que diz o seguinte: o núcleo essencial dos direitos sociais já realizado e já efetivado através de medidas legislativas deve considerar-se constitucionalmente garantido, sendo inconstitucionais quaisquer medidas do poder público que, sem a criação de outros esquemas alternativos ou compensatórios, se traduzam na prática de uma anulação, revogação ou aniquilação pura e simples desse núcleo essencial. Portanto, aquilo que já está conquistado, e o professor Canotilho se refere aos direitos sociais, tudo aquilo que já está conquistado não pode ser retirado sem a criação de algo alternativo ou compensatório. Aquilo que já está conquistado não pode ser anulado, revogado ou aniquilado. As conquistas relativas a direitos sociais devem ser mantidas. Isto também pode ser aplicável a outros direitos que não direitos sociais. Por exemplo, um direito civil clássico comum, que é o direito à vida. Nós temos documentos internacionais sobre a pena de morte que diz que ela não pode ser adotada nos países que ainda não a adotaram, e o rol de crimes aos quais está sujeito o infrator à pena de morte não pode ser elastecido nos países que ainda a adotam. Então, seria uma proibição de retrocesso no campo de um direito civil clássico, que é o direito à vida. Outra característica é a da concorrência. A concorrência, ela pode significar que dois direitos fundamentais concorrem entre si, implicando a necessidade de cedência recíproca, ou ela pode ser vista de outra forma. Para o professor e ministro Gilmar Mendes, por exemplo, a concorrência significa que uma determinada situação ou uma determinada conduta pode ser subsumida ao âmbito de proteção de diversos direitos fundamentais ou humanos em um mesmo tempo. Em outras palavras, diversos direitos humanos ou fundamentais podem ser exercidos de maneira concorrente, cumulativa, por um mesmo titular ao mesmo tempo. Um exemplo: uma procissão religiosa a céu aberto pelas ruas de uma cidade. Esta procissão, ela está protegida ao mesmo tempo por vários direitos humanos e fundamentais. Pelo direito humano e fundamental à liberdade de crença e de culto, pela liberdade de reunião, pela liberdade de locomoção. Outra característica é a característica da universalidade. A universalidade tem algumas premissas cujas raízes remontam à antiguidade, como nós vimos nesta aula. A ideia de que todos somos iguais e de que há direitos universais. Então, há premissas que remontam à antiguidade, mas esta característica foi impulsionada especialmente por fatos do constitucionalismo norte-americano e francês, pela Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia, pela Declaração da Independência dos Estados Unidos e pela Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. A universalidade, ela pode ser entendida em diversos planos. Quais são os planos da universalidade? A universalidade pode ser entendida no plano da titularidade ou amplitude subjetiva,
pode ser entendida no plano temporal, é a amplitude atemporal, pode ser entendida no plano cultural e pode ser entendida no plano da vinculação. Então, um direito pode ser considerado um direito humano universal no plano da titularidade, no plano temporal, no plano cultural ou no plano da vinculação. Bem, o direito humano ou fundamental, tido como universal no plano da titularidade, significa que é um direito usufruído por todos os seres humanos. Todos os seres humanos são titulares daquele direito humano ou fundamental. No plano temporal, um direito é considerado um direito universal quando ele está presente em todas as épocas da história. No plano cultural, um direito é considerado universal porque ele está ou deve estar presente em todas as culturas do globo terrestre. O plano cultural se relaciona a um processo de universalização dos direitos humanos e fundamentais que seriam reconhecidos assim que uma sociedade alcança um determinado nível de compreensão e de cultura, um nível mais elevado. E no plano da vinculação, um direito é considerado universal porque ele obriga a todas as pessoas, obriga os estados, é a ideia de ius cogens, obriga os legisladores, obriga os magistrados, obriga também os particulares, as pessoas físicas e jurídicas particulares, etc. Portanto, a universalidade implica a conclusão de que em todos esses planos, os direitos humanos devem ser reconhecidos. Onde quer que haja um ser humano, em todas as épocas e em todos os sistemas culturais do planeta, independentemente do regime que esteja vigente, do regime político, do regime religioso, do regime ideológico vigente. Amigos e amigas, há sérias críticas à universalização, especialmente no plano cultural. Há sérias críticas, porque existe no planeta um relativismo ou diversidade cultural muito grande. E a universalidade no plano cultural significaria dizer que direitos humanos seriam reconhecidos em todas as culturas assim que elas alcançassem um nível mais elevado. Ora, isso implica reconhecer que há culturas em níveis diferentes, em hierarquias diferentes. Há culturas avançadas e há culturas primitivas. E isso é inadmissível. Não podemos admitir níveis hierarquizados de desenvolvimento cultural. As culturas devem ser vistas em pé de igualdade. Não é possível estabelecer hierarquias entre culturas, porque não é possível estabelecer uma forma avançada de bem viver e uma forma atrasada de bem viver. Existem formas diferentes de compreender o mundo e de compreender o que é o bem viver. Não é aceitável estabelecer uma única forma de bem viver, culturalmente falando, como sendo a forma mais adequada. Cada ser humano, por força da sua autonomia, entende culturalmente qual a sua melhor forma de bem viver. Então há várias críticas a esse respeito, porque implicaria afirmar que o modo cultural ocidental de ver o mundo seria um modo de uma cultura superior em relação às demais culturas. Então, é verdade que há essa crítica. Por um outro lado, a universalidade permite a pessoas e a minorias oprimidas a tomada de consciência acerca dessa opressão. E a universalidade oferece uma esperança de libertação de situações forçadas indesejáveis. Por exemplo, casamento forçado, mutilação genital, escravidão doméstica, etc. São situações que ofendem a autonomia da pessoa humana. É claro que alguém pode querer se submeter a isso, pode entender que esta é uma boa forma de bem viver. Não há problema se aquela pessoa pretende
se submeter a essa prática cultural. Mas o problema ocorre quando a pessoa não consegue exercer sua autonomia em relação àquela situação, porque aí deixa de ser um ser humano e passa a ser tratado como uma coisa. Então é preciso que a universalidade ela consiga pelo menos garantir a liberdade de escolha das pessoas. Não se pode perpetuar a opressão, não se pode perpetuar a retirada da autonomia do ser humano sob o argumento de que se trata de uma cultura. E muitas dessas formas de opressão têm a ver com a questão de gênero. Normalmente as mulheres são oprimidas na maioria das sociedades humanas. Então a ideia básica é de que é possível chegar a um ponto sem ofender diferenças culturais, no qual as pessoas, os seres humanos, possam ter a sua autonomia assegurada, possam ter a sua liberdade de escolha. Devemos lembrar que a cultura não é algo estático, a cultura também é dinâmica. Então você permitir mecanismos de alteração cultural não é algo ofensivo à dinâmica das culturas. As culturas se transformam. Então, inclusive, existem interferências mútuas, existem fenômenos de interculturalidade. Nós, no Brasil, temos algo da cultura europeia, temos algo da cultura indígena, temos muito da cultura negra, e assim vai. As culturas, elas se interferem mutualmente. Então, a ideia é que a cultura de direitos humanos possa influenciar e também ser influenciada por outras culturas, garantindo-se, no mínimo, a autonomia que é essencial para a dignidade da pessoa humana, no sentido de garantir àquelas pessoas que não querem se submeter a determinadas práticas culturais essa possibilidade, sem o risco de perder, muitas vezes, a própria vida. A liberdade é o mais natural dos desejos humanos. As melhores soluções propostas para resolver esse problema trabalham com a ideia de diálogos interculturais, de diálogos entre as diversas culturas. É o que faz, por exemplo, Boaventura de Souza Santos. Também é o que faz Habermas com seu diálogo discursivo. E é o que faz também o professor Joaquim Herrera Flores, que propõe uma universalidade de chegada, de confluência, e não uma universalidade de partida. Qual é a ideia do saudoso professor Joaquim Herrera Flores? A de que a universalidade ela seja estabelecida no final do diálogo entre as culturas, e não no início. Não é possível que duas culturas sejam convidadas a dialogar, sendo que uma delas já diz de antemão o que é universal. A ideia dele é que essa universalidade de saída, universalidade no início do diálogo, seja eliminada e que as culturas dialoguem e atinjam uma universalidade no final do diálogo. Então, a universalidade de chegada busca atingir uma síntese universal de direitos após o processo de diálogo intercultural e não antes desse processo. Vou deixar no material de apoio algumas sugestões bibliográficas para aprofundamento para aqueles que assim desejarem. Um texto do professor Boaventura de Souza Santos e outro texto do professor Joaquim Herrera Flores. Então vocês encontrarão isso no material de apoio. Outro grande tema da teoria geral dos direitos humanos e dos direitos fundamentais é o das perspectivas desses direitos. Desde o caso Luff, decidido em 1958 pela Corte Federal Constitucional da Alemanha, há a compreensão de que os direitos humanos e fundamentais existem também em uma dimensão ou perspectiva objetiva, e não apenas na sua clássica dimensão ou perspectiva subjetiva. Portanto, há uma dupla perspectiva dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. Uma perspectiva subjetiva, clássica, e uma perspectiva objetiva. A perspectiva subjetiva corresponde ao modelo histórico clássico de direitos humanos e fundamentais. Os direitos humanos e fundamentais, nessa perspectiva subjetiva, são entendidos como verdadeiros direitos subjetivos dos indivíduos. Eles são exigíveis juridicamente do Estado. O indivíduo pode exigir do Estado uma determinada
conduta, um determinado fazer ou não fazer, uma determinada prestação ou abstenção. Há um direito do ser humano em exigir do Estado. Então é um direito subjetivo. As pessoas, os cidadãos, possuem a faculdade de agir, a facultas agendi, em face do Estado, para exigir do Estado uma prestação ou abstenção ligada à dignidade da pessoa humana. Esta é a dimensão ou perspectiva subjetiva. Mas os direitos humanos e fundamentais possuem também uma outra perspectiva ou dimensão, que é a dimensão objetiva. Ela não exclui a dimensão subjetiva. As duas dimensões se agregam e se reforçam mutuamente, elas andam juntas. Na perspectiva objetiva, os direitos humanos e fundamentais são também, além de serem direitos subjetivos, eles são também valores ou finalidades que dirigem o poder público e os particulares. São valores ou finalidades mais importantes de uma determinada sociedade. A esse respeito, vou lembrar aqui a doutrina de um outro amigo, o querido professor Daniel Sarmento, que diz o seguinte: a dimensão objetiva dos direitos fundamentais liga-se ao reconhecimento de que tais direitos, além de imporem certas prestações aos poderes estatais, ou seja, além da sua dimensão subjetiva, consagram também os valores mais importantes em uma comunidade política. Então nós temos aqui direitos humanos e fundamentais como uma ordem de valores. Nós temos aqui o reconhecimento da existência de um ordenamento axiológico objetivo, um catálogo de valores, e não valores quaisquer, e sim os valores mais importantes de uma comunidade. Em resumo, direitos humanos e fundamentais, ao mesmo tempo, têm uma dimensão subjetiva, eles geram direitos subjetivos em face do Estado, direitos que podem ser judicializados, que podem ser exigidos judicialmente, há um facultas agendi, a faculdade de ação do ser humano, e uma dimensão objetiva. Eles consubstanciam um conjunto de finalidades e de valores objetivos básicos. O entendimento de que esses direitos são também os valores mais importantes, ou seja, essa dimensão objetiva, abre espaço para o reconhecimento de deveres fundamentais. É possível, inclusive, que isto implique a criação de obrigações para os titulares desses direitos na perspectiva subjetiva. Por exemplo, o direito à vida. Nós temos o nosso direito à vida. E nós temos um direito subjetivo de exigir do Estado determinadas prestações ou abstenções relativas ao direito à vida. Eu posso exigir do Estado que não retire a minha vida arbitrariamente, que não me execute sumariamente na rua. Eu posso exigir do Estado que preste saúde para que eu possa tratar de uma doença. Então eu sou titular desse direito humano e fundamental, sob o ponto de vista subjetivo, que é o direito à vida. Mas a vida, além de ser este direito subjetivo de todos nós, é também um dos valores mais importantes da nossa sociedade. E nesse ponto, a proteção à própria vida de cada um de nós pode ser exigida de nós, mesmo contra a nossa vontade. A dimensão objetiva do direito à vida permite isso. É por isso que nós, que na verdade somos credores do direito à vida, podemos ser obrigados a colocar o cinto de segurança quando nós andamos num veículo automotor, sob pena de sermos multados. Então o Estado exige de mim uma conduta, colocar o cinto, sob pena de me sancionar com uma multa. Mas eu sou o titular do direito à vida. Por que que eu, como titular do direito à vida, estou sendo nesse momento, estou assumindo nesse momento uma posição de devedor da obrigação de colocar o cinto de segurança? Porque o direito à vida, além de ser um direito subjetivo meu, ele é um dos valores mais importantes da nossa sociedade. Portanto, eu posso
ocupar a posição aqui de devedor de uma obrigação, a de passar o cinto de segurança. Observe que eu inverti aqui a posição clássica dos sujeitos da relação jurídica obrigacional de direitos humanos e fundamentais. Em regra, eu exijo do Estado, eu sou credor, o Estado é devedor. Agora, o Estado está exigindo de mim uma conduta, está exigindo que eu zele pelo meu direito, pela minha vida. Então, olha que interessante. E aí, nós temos um tema correlato muito importante, que é o tema da eficácia dos direitos fundamentais. A possibilidade do particular ser devedor em uma relação jurídica obrigacional que envolve direitos fundamentais, ela é reforçada pela eficácia horizontal dos direitos humanos e fundamentais. A doutrina reconhece duas espécies básicas de eficácia, uma eficácia vertical e uma eficácia horizontal. A eficácia vertical é aquela que ocorre nas relações entre o Estado e o particular. Nós temos aqui a autoridade do Estado e a autonomia e liberdade do particular. E nesta relação, nós temos o debate acerca de direitos humanos e de direitos fundamentais. O particular pode exigir do Estado uma conduta de prestação ou de abstenção relativa a algo que está vinculado diretamente à dignidade da pessoa humana. Então nós temos aqui a eficácia vertical dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. Mas além dessa eficácia, que traduz a noção clássica, na qual direitos humanos e fundamentais visam proteger o ser humano em face do Estado, nós podemos imaginar uma outra eficácia, uma eficácia horizontal ou privada. É a relação de direitos humanos e direitos fundamentais entre particulares, entre eu e você. Cada um de nós tem uma obrigação recíproca de respeito aos direitos fundamentais do outro. Você deve respeitar meus direitos fundamentais e eu devo respeitar os seus direitos humanos e fundamentais. Essa é uma eficácia horizontal ou privada. Ela não descarta a eficácia vertical. Essas duas eficácias, elas se agregam. A eficácia horizontal, ela traz a ideia de que direitos humanos e fundamentais incidem também em relações entre particulares. E aqui nós temos a ideia de que credor e devedor, ao mesmo tempo, são particulares. Esta eficácia horizontal, admitida na doutrina e na jurisprudência de todo mundo, admitida, por exemplo, pelo Tribunal Federal Alemão, é uma decorrência da perspectiva objetiva dos direitos humanos e fundamentais. E isso tudo reforça a ideia de que não existem apenas direitos fundamentais, mas também deveres fundamentais. A Declaração Universal dos Direitos do Homem prevê deveres de todas as pessoas. O artigo 29 diz que toda pessoa tem deveres para com a comunidade. A nossa Constituição também prevê deveres para todos nós. Aliás, o capítulo 1º do título 2 da nossa Constituição, onde nós encontramos o artigo 5º, se você não observou ainda, observe. Ele é denominado dos direitos e deveres individuais e coletivos. Então nós não temos só deveres individuais, ou melhor, não temos só direitos individuais e direitos coletivos. Temos também deveres individuais e coletivos. Ainda na nossa Constituição, nós encontramos deveres ou obrigações dos particulares que são originados ou derivados de direitos humanos e fundamentais em várias passagens. Nos artigos 205, que trata da educação, 225, que cuida do meio ambiente, e 227, que cuida da criança, do adolescente, do jovem, nós encontramos deveres de todos nós para com outros particulares. E a respeito, eu vou lembrar aqui uma decisão do Supremo. Vejam o que é que diz o Supremo. O meio ambiente, proteção lá no artigo 225 da nossa Constituição, assume função dúplice no microsistema jurídico, na medida em que se consubstancia simultaneamente em direito e dever dos cidadãos, os quais paralelamente se posicionam
também de forma simultânea como credores e como devedores da obrigação de proteção respectiva. É o que nós encontramos na DC 42, julgada em 28 de fevereiro de 2018, cujo acórdão foi divulgado em 12 de agosto de 2019 e publicado em 13 de agosto de 2019. Nós encontramos no artigo 225 que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito de todos e é dever de não só do Estado, mas também de toda a coletividade. Então, todos nós que participamos da coletividade também somos devedores do meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes gerações e também para as futuras gerações. Então, nós temos aí uma relação intergeracional. A geração presente, nossa geração, tem uma obrigação com a geração futura de seres humanos, com as futuras gerações de seres humanos. Nós devemos legar para os nossos filhos, netos, bisnetos, etc., um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Mas aí vem um debate. Como é a aplicabilidade dos direitos fundamentais em relação à sua eficácia privada? Existem 3 posições doutrinárias a esse respeito. Uma primeira posição diz que direitos fundamentais não se aplicam às relações privadas. Direitos fundamentais são exigíveis apenas do Estado. Esta primeira posição, ela diz que não é possível ver um devedor de direitos humanos como sendo uma pessoa privada. O grande devedor é o Estado. A pessoa privada, o ser humano, ele é sempre credor. Então, essa primeira posição nega a eficácia horizontal. Diz que não devemos falar em direitos fundamentais tendo como devedores as pessoas comuns. A segunda posição diz que direitos fundamentais se aplicam às relações privadas, mas é uma aplicação indireta. É uma aplicação através da lei comum, através do legislador. Esta segunda posição afirma, portanto, que é possível que direitos fundamentais sejam exigidos dos particulares, mas isso deve ser intermediado pelo legislador. O legislador deve legislar a este respeito. Uma terceira posição diz que direitos fundamentais se aplicam às relações privadas diretamente, sem necessidade de intermediação legislativa. No Brasil, a primeira posição não é aceita. Tanto a doutrina como a jurisprudência afirmam que os direitos fundamentais se aplicam às relações privadas com prevalência da terceira corrente, que é a corrente da aplicação direta. Quanto à doutrina, eu destaco a doutrina do professor Daniel Sarmento, mais uma vez, e quanto à jurisprudência, eu trago aqui como exemplo essa decisão do Supremo. Eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas. As violações a direitos fundamentais não ocorrem somente no âmbito das relações entre cidadão e Estado, ou seja, não ocorre apenas no âmbito vertical, mas igualmente nas relações travadas entre pessoas físicas e jurídicas de direito privado, ou seja, mas também no plano horizontal. Assim, os direitos fundamentais assegurados pela Constituição vinculam diretamente não apenas os poderes públicos, estando direcionados também à proteção dos particulares em face dos poderes privados. É o recurso extraordinário 201819 e também essas outras decisões aqui vão no mesmo sentido. Então, no Brasil, nós temos a ideia de que os direitos fundamentais se aplicam também às relações privadas. Além da eficácia vertical e da eficácia horizontal, a doutrina fala ainda numa terceira eficácia diagonal dos direitos fundamentais. Dou como exemplo a doutrina do professor Sérgio Gamonal Contreras, seu livro Cidadania na Empresa e Eficácia Diagonal dos Direitos Fundamentais. Aqui é uma eficácia que ocorreria entre particulares, então o ponto de partida é a eficácia horizontal. Mas são particulares que se encontram em posições assimétricas, gerando, a partir da eficácia horizontal, uma eficácia diagonal. É o que ocorreria nas relações trabalhistas, porque a relação entre empregador e empregado ela é diagonal. São pessoas particulares, mas estão em situação assimétrica. E também nas relações de consumo, a grande empresa e o consumidor. Então seria uma eficácia diagonal. Algumas decisões do Tribunal Superior do
trabalho já trataram desta eficácia. Amigos, com isso nós vamos encerrar este quinto bloco. No próximo bloco passaremos para o exame de alguns aspectos do artigo 5º da nossa Constituição.